Bom dia, irmãos. Graça e paz para todos. Agora vocês vão ter que conviver um pouco com o sotaque lá da Paraíba. Quem é do Nordeste aqui ou tem raízes nordestinas? Tá vendo? Aqui também tem gente do Nordeste. E eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui, que eu vi o Iago, né, que é lá do Ceará, pertinho. E também o Teles, o Marco Teles, que é da minha terra, também de João Pessoa. E eu louvo a Deus por essa multiforme graça de Deus que se revela através de tantas coisas, né, de tantas ações que nós realizamos. Gente, eu quero, antes de mais nada, primeiro fazer um agradecimento e depois um pedido de perdão. O agradecimento é ao pastor Alex, que eu encontrei ali, está no cantinho, se é que a cadeira móvel dele, a super, hiper, mega, blaster cadeira dele no céu do canto, né, como presidente da Junta de Missões, e também ao pastor Samuel, que é o presidente é o executivo da convenção. Ele, pastor Alex, ouvi dizer que é o executivo da Jumap e também pastor Samuel da convenção. Eu quero agradecê-los e dizer que eu já venho acompanhando de longe, lá da Paraíba, o que vocês têm feito aqui. Eu me alegro muito, porque eu entendo um evento como esse como um evento que demonstra um avivamento da convenção pioneira nessa área do Brasil. Então isso é muito importante. Mas o grande segredo, gente, da permanência da igreja na face da terra é a sua capacidade de investir nas novas gerações. Nós temos que desocupar o palco o mais rápido possível, para que outros subam, para que outros possam ali apresentar a expressão do reino de Deus através das suas vidas. E em um estudo que tive a oportunidade de fazer das igrejas brasileiras, no livro Igrejas que Transformam o Brasil, que foi uma pesquisa ampla, com 1.500 igrejas do Brasil, a gente percebe que um dos fatores para o declínio ou a morte lenta, a estagnação de uma igreja é a incapacidade de ver aqueles que estão chegando, seus jovens e adolescentes, e de dar para eles os instrumentos e as ferramentas que eles precisam para que eles falem a essa nova geração. Na verdade, o Evangelho é uma história que se conta de geração em geração, amém? Sim ou não? Ou será que quem está aqui, a grande maioria, não ouviu de alguém? Eu presumo que muita gente aqui é filho de membros da igreja, que cresceram na igreja, outros são netos, embora Deus não tenha netos, Deus só tem filho, né? Mas eu observo que esse passar de bastão é muito maravilhoso. E eu vou dizer, tem dois tipos de conferência que eu gosto de pregar. Conferência de jovens e adolescentes e conferência de plantação de igreja. Porque é exatamente o que nós precisamos. Novas forças para uma tarefa que é a mesma tarefa que Jesus deu lá atrás no Evangelho. Eu sei que eu tenho um tempo aqui para seguir, vai ser difícil, mas eu vou obedecer. Eu tendo a ser muito obediente com o tempo. Mas eu preciso que vocês me ajudem na leitura agora da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. E nesse momento eu quero convidar você a abrir o livro. Enquanto isso, eu queria alguém da organização aqui bem rápido, enquanto o pessoal está abrindo Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Colossenses 1, a partir do verso 15. Então vamos lá, vamos ler juntos. Olha o que é que está aqui para nós lermos nessa hora. Vamos acompanhar com atenção, Colossenses 1, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repita comigo, toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Vamos repetir. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Diga, antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Diga, em tudo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora você vai dizer de novo, toda a plenitude. Você vai entender porque é que eu estou sendo chato com esse todo aqui. É porque faz parte da mensagem. Eu estou pedindo que você enfatize todas as vezes que o apóstolo Paulo usa uma expressão de totalidade, de universalidade. Todas as coisas, toda a plenitude. E por meio dele, de Cristo, reconciliar-se consigo o quê? Eu não estou ouvindo vocês não. Reconciliar-se consigo. Eu ouvi dizer que o povo do sul, né, tem uma voz firme, intensa. Reconciliar-se consigo. Aí sim. Todas as coisas. Tanto as que estão nos céus, aliás, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te peço que nessa hora, nesse breve tempo, alguma coisa muito especial aconteça nesse auditório. Nós não temos controle sobre nada, o Senhor é soberano, é rei, é Deus, é Senhor, é o Todo-Poderoso, é o inalcançável na sua sabedoria. Nós passaremos a eternidade, Senhor, para prescrutar e para entender, Senhor, a tua mente, mas nós estamos aqui como pequenas criaturas, para te fazer uma oração muito simples. Não deixa que saiamos daqui sem que a tua palavra invada os nossos corações, mas que a tua palavra também produza em nós movimentos, respostas. Nós não podemos estar diante da tua palavra sem a ela dar as nossas respostas. Não apenas reflexos, mas respostas, comprometimentos. E eu peço que nessa hora, Senhor, se for da tua vontade, que se marque um tempo, Pai, na vida de todos que estão aqui, ou daqueles que o Senhor escolher nessa manhã, para que se ponham em uma posição de uma vela que se abre diante do vento que a sacode, e que esse vento sobre ela produza movimento do barco. Que não haja estagnação, mas movimentação a partir do agir do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Gente, eu só quero falar de 3 coisas. Eu vou falar de 2 coisas, depois eu vou falar da terceira, dar um pouco do meu testemunho aplicativo sobre tudo isso. Mas eu quero dizer porque que eu escolhi esse texto. Esse texto era um cântico da igreja primitiva. Na verdade, embora não estivesse no Saltério, no livro dos Salmos, historiadores das escrituras e da tradição cristã indicam que, muito provavelmente, este cântico, aqui esta palavra, que exalta a supremacia de Jesus, era uma canção corrente, passou a ser uma canção corrente dentro da igreja. Não sabemos o ritmo, não sabemos o compasso, não sabemos a organização harmônica, tampouco a sua estruturação melódica. Mas uma coisa nós sabemos: um cântico para reafirmar diante de um mundo que dizia o seguinte: não, Deus não pode ter sido feito homem, porque a carne é má. A carne, o mundo criado, o mundo visível, é apenas um aprisionamento para as nossas almas. E aqui tem um pouco de platonismo, aqui tem um pouco de plotinismo, aqui tem um pouco de gnosticismo, muitas coisas, muitas crenças correntes no início da igreja. Mas o fato é que o que está muito claro é que Paulo aqui quer afirmar o caráter de plenitude de Deus sobre Cristo, não como um ser criado,
não como alguém que trouxe apenas uma boa mensagem, uma grande mensagem, mas alguém que é o próprio Deus encarnado. Mas aí, nós estamos exatamente diante dos grandes dilemas que os jovens, que os adolescentes e que as igrejas, especialmente as mais tradicionais, as mais históricas, como acontece aqui. Eu sou batista também, somos da mesma convenção brasileira, mas eu entendo e a gente percebe que dentro de nós e nos nossos meios há uma tendência muito grande a um fenômeno que era o fenômeno que de alguma maneira foi subproduto desse pensamento de que o mundo material é mau, que o corpo humano é mau em essência, em substância, e que Deus não poderia jamais ter habitado em um homem, dada a realidade de que o ser humano não poderia ser absolutamente um lugar onde o Deus Criador pudesse habitar em um corpo e com os homens e mulheres habitar na terra. E esse problema é o que a gente chama muitas vezes de dualismo, uma extrema separação entre a minha vida pública, a minha vida privada e a minha vida devocional, eclesiástica, fideísta, que é a esfera da igreja. Muita gente está separando a vida em instamentos, em colunas da sacralidade e da profanidade. Não é que eu negue que há coisas sagradas e há coisas profanas, mas a sacralidade, por exemplo, não está ligada, como se pensava muito dentro da nossa própria denominação, a espaços, entre aspas, seculares, como esse em que nós estamos. Pelo que eu ouvi dizer, aqui acontece, eu nunca vim, mas sempre olhei de longe, com admiração sobre a cultura germânica nesse lugar, mas aqui acontece a Oktoberfest. Nesse mesmo lugar, ou nesses mesmos pavilhões, durante a festa você tem um risco muito grande de pisar em cerveja ou de escorregar em uma poça de chope. E aqui nós estamos, nesse mesmo lugar, nesse mesmo contexto, na Vila Germânica, fazendo o quê? Consagrando esse lugar ao Senhor. Na verdade, não existe o profano sob o ponto de vista tempo-espacial. Existe o profano como um conjunto valorativo. O que Paulo quer dizer então é que o mundo criado, o mundo visível, que muitas vezes a gente quer escapar dele para o céu, e aqui compreendendo o céu, não como lugar onde Deus reina, mas como um outro lugar, um abandono da realidade criada, isso é fruto ainda desse pensamento dualista. Deus veio ao mundo restaurar o mundo em sua totalidade. Nas artes, na cultura, nas relações pessoais, nas relações humanas em geral, na aplicação da justiça. Por que eu estou fazendo esse arrudeio todo? É para a gente entender, e esse é o primeiro princípio desse texto, é que o projeto trinitário com relação à criação, ele é todo abrangente, ele abrange todas as coisas. Não foi Deus quem fez os céus e um demiurgo, no pensamento gnóstico, que fez as coisas visíveis, as coisas materiais. E era esse o pensamento corrente. Um Deus criador não poderia estar aqui na carne de um ser humano, porque a humanidade, a terra, o que é visível, o que é material, não presta, não tem valor, é temporário, está legado à destruição. E Jesus deu a primeira dose, de importância ao corpo, a teologia do corpo, a teologia das coisas, a teologia da natureza de Deus, ou seja, a teologia da criação é algo muito rico. E Deus se importa tanto com o nosso corpo, Deus se importa tanto com o que a gente faz, Deus se importa tanto com os nossos relacionamentos, com a nossa profissão, e Ele se importa tanto com a vida no corpo, que o grande milagre que une a cristandade é a ressurreição ao terceiro dia. Em um dia como hoje que Jesus ressuscitou, se Deus não se importasse conosco enquanto humanos, não como proto-anjos, nós não somos proto-anjos, nós não somos uma antecipação do mundo angélico, que seria então a consumação da nossa natureza existencial. Não, nós somos seres humanos, temos perna, temos braço, nos alimentamos, vivemos, amamos, abraçamos, temos emoções,
e temos uma cognição que nos diferencia dos animais. E aí eu começo a entender que o projeto da Trindade, gente, ele é todo abrangente, ele é universal. Mas então, pastor, o que é que aconteceu? O que aconteceu não é que Deus tenha perdido o plano original, ou tenha ali desistido do seu plano de criar o mundo dele, mas o mundo dele na perspectiva visível e invisível. Observe que no texto, Cristo está restaurando em si todas as coisas, as que vemos e as que não vemos. O mundo espiritual, o mundo angelical, ainda carece de uma reformulação. Por isso que a Bíblia fala que no futuro nós habitaremos num novo céu, mas também numa nova terra, onde habitará a justiça. Se eu não tiver uma teologia de criação, em que eu olho e vejo para tudo que Deus criou, e para todas as leis que Ele estabeleceu para reger todas as esferas da vida, e isso me produzir, por exemplo, sabe, ao ver, por exemplo, uma estrutura tão complexa como essa aqui, vencendo um vão tão grande como esse, uma obra de engenharia. A engenharia é o exercício das leis de Deus postas na natureza, no que se refere à estabilidade dos sólidos, no que se refere a critérios de ventilação e tantas outras coisas. Por trás de toda a ação humana de olhar e debruçar-se sobre a cultura, ali há uma principiologia divina, embora seja deturpada pelo nosso pecado. Se por um lado, a engenharia, e aí eu falo de engenharia que foi minha primeira formação, se por um lado a engenharia é essa capacidade de fazer muito com o mínimo possível, mas com a maior segurança possível, existem leis ocultas muitas vezes que estão por trás das licitações públicas. Quando se diz que vai se usar, por exemplo, 2 toneladas de concreto, ou vamos falar aqui de 1.000 metros cúbicos de concreto, quando na realidade vão usar 800. Eu quero, gente, dizer para vocês que o problema do mundo não é a sua materialidade, é o pecado que nele habita. O problema não é o ser humano versus ser um ser angelical. O problema é o pecado que habita em nós, como coroa da criação. Saia daqui com uma convicção: o projeto trinitário é todo abrangente. Ele abrange a restauração de todas as coisas. Quando Paulo vai e começa a falar, ele diz assim, presta atenção no que ele vai dizer. Ele vai dizer, no verso 19, que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, em Cristo, ou seja, aqui abandona-se o paradigma gnóstico, de que o problema a ser resolvido pela cruz, não é um problema apenas do mundo imaterial ou invisível, mas é de uma nova terra, de uma nova estrutura relacional, de um novo tempo, como se diz no livro de Apocalipse, lá no seu finalzinho, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais dano, onde haverá a verdadeira justiça. E aqui ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que por meio de Cristo, dele, Deus viesse a reconciliar consigo todas as coisas. Mais uma vez eu repiso, o problema da nossa existência humana não é a materialidade do mundo, é a pecaminosidade que está estampada em todo o mundo criado. E ele vai dizer que Jesus está reconciliando essas coisas com Deus. E aí eu fui estudar a palavra reconciliar, porque a gente tem uma ideia de reconciliação muito emotiva. Ah, vamos fazer as pazes. Tudo bem, existe esse componente. Você pode dizer sim, teologicamente e com segurança, que Jesus foi fazer o que na cruz? Realizar a paz entre nós e o Pai. Ele é, portanto, o pacificador eterno. Tudo bem, mas reconciliar é muito mais. A palavra usada no grego aqui, no original, é pôr em ordem. Olha que coisa.
Deus está colocando o seu mundo criado e amado em ordem, colocando as coisas no lugar. Vamos lá. Quando vocês saírem daqui, daqui a pouco essas cadeiras vão ser retiradas. Tudo bem? O lixo vai ser recolhido. Os banheiros, não sei se vão ser limpos por vocês ou por terceiros. Enfim, de uma forma ou de outra, esse lugar tem que estar em ordem para receber outros eventos. Está todo mundo entendendo o que eu quero dizer? Quando você chega no seu quarto e tem lá uma cueca no chão, a toalha na cama, um livro espalhado, e a sua mãe, o seu pai vai dizer para você o quê? Meu filho, organiza essas coisas, põe em ordem. A questão é que Cristo não está apenas pondo em ordem, na verdade Ele está reordenando o que esteve um dia em ordem. Olha só, presta atenção. Quando o homem e a mulher pecam no Gênesis, a ordem, ou o cosmos, é transformada em caos. O pecado desordenou tudo. Observe que o pecado afetou tudo. É por causa do pecado que nós não nos entendemos com nós mesmos. Nós temos crises psicológicas, nós temos crises de identidade. É por causa do pecado que nós não nos entendemos com o próximo, com a sociedade em geral. É um problema sociológico, o pecado gera problemas sociológicos. Mas o problema também é teológico, é da minha relação com Deus. Enquanto a igreja achar que Jesus foi para a cruz apenas ordenar, ou reordenar, ou religar, daí o nome religare, religião, ou organizar apenas a minha relação devocional com Deus, e não o mundo que Ele criou, e nos colocou como coroa, e nos colocou como gerentes, nos colocou como representantes, dignatários. Se eu olho para o pecado apenas na dimensão de algumas coisas e não de todas as coisas, aí eu acrescento. A gente ultimamente tem entrado em debates muito fervorosos sobre o meio ambiente. De um lado, negacionistas, do outro lado, idólatras da natureza. Uma idolatria que está chegando inclusive aos absurdos, né? De que as árvores sentem, e pensam, e choram. Mas de um lado, um descaso, um desdém com a obra de Deus. O pecado afetou a nossa relação ecológica também. Eu falei aqui de 4 dimensões da queda. A dimensão teológica, eu com Deus. A dimensão psicológica, eu comigo, com os meus sentimentos, com os meus traumas, com os meus pensamentos disfuncionais. Eu com o próximo, ou seja, na dimensão sociológica, mas também eu com a criação além do humano, que nós poderíamos chamar de queda ecológica. Nós precisamos entender que Deus está em Cristo, colocando em ordem algumas coisas. Não estou ouvindo vocês. Eu não sei se é porque tem um som aqui. Deus está organizando em Cristo, pondo em ordem, reconciliando o que, irmãos? Podemos tentar mais uma vez? Deu. Deus está colocando em ordem tudo. Mas não dá para colocar ordem na alma, na sociedade e no meio ambiente através, aí, tá vendo o meio ambiente? Tem poeira aqui, tem fuligem nesse lugar, né? E o espirro, gente, é um negócio que a gente não tem domínio, né? Sobre ele, já viu? Porque o espirro, ele sempre sai, ou para dentro ou para fora. Ou ele explode, ou ele implode.
problema é que quando o espirro vem, às vezes vem outras coisas correlatas. E aí há duas expansões. Falar em domínio próprio, que é uma das coisas que nós temos que encontrar nesses tempos, de tanto clamor apetitivo, aos apetites, aos desejos. E o domínio próprio, gente, não é só deixar de brigar com as pessoas, é ter o controle prudencial da vida, das escolhas. E aí eu me lembrei, não sei se foi aqui, acho que não, porque vocês têm uma origem mais alemã. Eu acho que foi dos lados dos missionários americanos, batistas. Os alemães não fazem essas coisas, né? Não tiram essas brincadeiras que o pastor fez. Olha só, o pastor americano, vou contar uma piadinha, né? Só para diminuir a tensão, porque aí eu venho para a segunda parte, a parte final da mensagem. Mas um pastor americano, batista, estava aprendendo a língua portuguesa. E foi para uma comunidade pregar sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5. Né? E isso eu admiro nos americanos, eles botam para falar mesmo. Se souber 3 palavras em português, eles pregam, né? 3 palavras em português, 5 em língua estranha, e o resto, né, em sua língua mãe. Mas isso me admira nos americanos, esse impulso missionário deles, de aprender a língua e de ir lá e pregar o evangelho. Mas esse pastor americano, ele chegou e foi pregar para a igreja sobre domínio próprio, né? Ele disse: irmãos, hoje eu vou pregar sobre uma coisa muito importante, a fruta da Espírita. A fruta da Espírita. Diga ao seu irmão, a fruta da Espírita. Diga aí, diga, você precisa ter a fruta da Espírita. Diga ela, diga para ela, a fruta da Espírita. Mas hoje especialmente eu vou pregar sobre uma das expressões da fruta da Espírita. Quero falar do demônio próprio. Você tem demônio próprio? Você tem demônio próprio? Pergunta ao seu irmão, você tem demônio próprio? Aí ele apoteoticamente conclui dizendo assim: minha esposa disse que eu tinha um demônio próprio, mas que eu perdi meu demônio próprio. Vira a página. Deus em Cristo, diga, criou todas as coisas. Vamos lá, criou todas as coisas. E tudo que Ele criou, Ele viu que era bom. Céu, terra, anjo, gente, animal, bichinho fofinho, os coelhinhos, os ursinhos. Ele achou lindo os leões, ele achou lindo as plantas, os rios. Bom, mas nos criou e disse: aí eu vou usar uma expressão do Guilherme de Carvalho, meu irmão que está aqui, que eu revi, ele e a Lê, a esposa. Acho que ele olhou assim: rapaz, mas esse trem aqui é bom demais. É muito bom, o ser humano. Eles são feitos à minha imagem e minha semelhança. Eles são meus representantes. Eles são um display da minha glória. Eles não têm glória, mas eles são um display da minha glória. Só que esse mundo bom, ele foi afetado pelo pecado em todas as áreas, certo? Então diga aí, o pecado quebrou a ordem teológica, psicológica, sociológica e ambiental. Agora vamos aprender para ninguém esquecer. Todo mundo com o dedinho. O pecado quebrou a ordem teológica, vamos lá, psicológica, sociológica e ambiental. Aí a minha pergunta: Jesus foi para a cruz, você acha que foi só para salvar a sua alma? Acha mesmo? Paulo disse não, ele foi reconciliar consigo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então aí eu concluo o segundo ponto. Primeiro ponto é que o projeto trinitário para a ordem criada, ele é total, ele não é parcial. Segundo, e aí eu já falei sobre isso, reconciliar
é reordenar, ou seja, é trazer ordem. Vamos lá. O que é o pecado nos relacionamentos? É o amor desordenado. Você é jovem, ama seu namorado? Quem está namorando aqui, levanta a mão. Quem é noivo aqui, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão. E quem vai cantar no coral dos anjos, levanta a mão. Não, mas dizem que só quem vai cantar no coral dos anjos é quem não casou. Vamos aplaudir, gente, ali. Mas vamos lá. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Agora nós vamos para o terceiro ponto, e o ponto final, que na verdade é uma vírgula. O projeto de Deus, o projeto trinitário para a criação, para o ser humano, envolve um valor da reforma, que nós temos no papel, mas não aplicamos na prática. Chama-se sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos os cristãos têm um papel nesse projeto. Por quê? Porque quando Paulo vai dizer aqui no verso 18, lê o verso 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso aqui é uma frase que dentro de um projeto, criação, queda e restauração, nos faz enxergar o seguinte: ora, se a igreja é o corpo do cabeça que é Jesus, que está em missão, nosso Deus está em missão, amém, irmãos? Ele está em missão, nosso Deus é um Deus missionário, ele está em missão, ele não parou, ele está em missão. Todo dia se converte gente, ele está em missão. Mas todo dia ele está usando alguém para fazer algo em um processo de retenção e controle do mal. Mas Jesus aqui é dito como cabeça do processo de restauração. Ou seja, ele é o líder. Cabeça representa a liderança, não é isso, gente? Liderança. Você sabia que você pode ser um crente, um batista, um presbiteriano bonzinho, que está na igreja, não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho por líderes, tem um bom testemunho, mas você sabia que você pode não estar seguindo o seu líder no processo de realização, e usando uma terminologia mais aristotélica, né? Uma atualização, sabe, no plano de Deus, o mundo criado, nos planos de Deus, já está potencialmente restaurado. Mas a realização dessa restauração total está diferida no tempo. É por isso que a gente diz, no campo missionário, que o reino de Deus é, mas ainda não. É porque já está no meio de nós, ainda não porque não veio na totalidade. Na expressão total, em que todas as coisas estarão sob o domínio do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, na hora que nós não acompanhamos Jesus nesse projeto restauracional, ou restaurativo, ou reordenador da criação, em todas as áreas da vida da gente, a gente não está seguindo o líder. Eu pesquiso a igreja brasileira desde mais ou menos desde 2002. Então são 21 anos. Sempre lendo livros traduzidos para o português do que foi feito nos Estados Unidos ou na África do Sul. Sempre nomes europeus ou americanos. Christian Schwartz, por exemplo, um alemão que escreveu o Desenvolvimento Natural da Igreja. Do lado americano, nós temos um George Barna, nós temos um Mark Dever, que escreveu as 9 marcas de uma igreja saudável, 9 Marks e tudo mais.
e eu resolvi adentrar em um projeto, né, que se transformou na minha tese de doutorado, Igrejas que Transformam o Brasil. E dentro dessa pesquisa eu percebi uma coisa muito interessante também. O modo de operação da grande maioria das igrejas mais tradicionais no Brasil, isso a gente já sabia que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, mas também já é um fenômeno nacional. Estão trabalhando no modo manutenção, ou seja, manutenção da igreja, manutenção dos membros, manutenção das suas estruturas. E no final das contas, enquanto Jesus está lá fora, no mundo, em todas as esferas, tem muita gente que está escondida aqui dentro. E isso é não seguir o cabeça. No final das contas, tem muita gente se movimentando, fazendo alguma coisa, alguma realização eclesiástica, algum encontro, alguma coisa. Tem muita gente para lá e para cá, mas eu quero dizer o seguinte: movimento não significa necessariamente deslocamento. É só você ver o fenômeno do peão. É peão que vocês chamam aquele negócio que roda no chão também? Pega o peão, joga no chão, ele vai rodar em torno do seu eixo, e se for bem aplicada o seu lançamento, ele vai ficar ali girando até parar em um só lugar. Deus não nos chamou para ficar rodando no mesmo lugar, mantendo o status quo, mantendo estruturas vetustas, mantendo muito mais as emoções de um passado glorioso do que o desafio de um futuro arriscado. Estar em missão é correr risco, é ir para o fronte, é ir para onde Jesus está, e não esperar que no domingo cabeça se acople ao corpo para o culto dominical. Não! Jesus está em missão de segunda a segunda, 24 horas por dia. Jesus quer jovens que possam transformar estruturas, não a partir de uma idealização política. Nos últimos 4 anos eu estive muito envolvido em esferas de poder no Brasil. Representei o Brasil na ONU, representei o Brasil na União Europeia, na OCDE, fui secretário nacional de Direitos Humanos, fui secretário especial do Desenvolvimento Social, na época da pandemia, ou seja, saiu da minha secretaria a concepção da transformação do Bolsa Família em auxílio emergencial, da criação do auxílio emergencial, junto com outros órgãos da República. Mas eu vou dizer uma coisa, há 23 anos como procurador, 5 anos que fui auditor federal do trabalho, mais 3 anos como servidor da Justiça Federal, eu e minha mulher entramos por concurso aos 20 anos de idade. Eu cheguei a uma conclusão muito devastadora, mas ao mesmo tempo reanimadora. Não é a política, nem o seu partido que vai mudar o Brasil. Quem vai restaurar o mundo não são humanoides políticos. Quem vai restaurar a criação é Cristo. Ele, você tem 2 opções. Ou você o segue como cabeça, ou você fica como um peão rodando, esperando a sessão de acoplamento místico que aconteceria no domingo. Vem Jesus, pronto, acabou o culto, vai Jesus. Então, aos 28 anos de idade, eu tinha acabado de tomar posse como procurador da Fazenda Nacional e recebi o meu chamado pastoral em 1999. Eu já namorava com minha esposa, estamos casados, né? Até para falar um pouco, para vocês saberem quem eu sou, porque um homem casado sem a sua esposa não é nada. Eu e Samara nos conhecemos aos 13 anos, 14, começamos a namorar aos 18, namoramos 6 anos, estamos casados há 30, não, peraí, não é isso tudo, calma, 26 anos. É porque, gente, a gente conta o tempo de namoro também junto. Aí vai para 30 e poucos anos.
Sou pai de 3 filhos, 2 casados, um é ministro de louvor, a outra está fazendo medicina, a mais nova termina direito, quer sofrer como pai. E tem uma netinha, pessoal, que nasceu. A minha netinha é américo-brasileira. Meu filho casou-se com uma americana e eles tiveram uma bebê. Então eu já sou avô, tá? Então me respeite. Esses cabos aqui, Iago, ainda tem menino pequeno, né? Quem mais que teve por aqui? Davi, tá com menino pequeno. Me respeite que eu já sou avô. Brincadeira, gente, foi tão bom rever todo mundo. Inclusive o Ademar, meu querido Ademar. Que honra falar depois de você cantar e louvar ao Senhor. Então vamos lá. Meu chamado veio durante a minha profissão já. Eu já era procurador, minha esposa também servidora da Justiça Federal. Nos convertemos em 96. Passamos 5 anos namorando, sem conhecer a Cristo, fora da vontade de Deus. Um amor desordenado, um amor fora de ordem. E quando eu perguntei quem era namorado, namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Reordene o seu amor. Há coisas que talvez você jovem esteja vivendo hoje, na sua vida sexual, na sua vida relacional, que não estão na vontade de Deus. Não sei se alguém falou sobre isso aqui, né? Já parece tão careta falar sobre isso no século 21. Mas o amor desordenado, ele é emocionalmente deslumbrante. Pode até ser. Mas sob o ponto de vista da ordem da criação de Deus, está fora do plano de Deus. Eu saí aqui da mensagem, não vou dizer que foi profético, nem que tive uma visão, nem que um anjo bateu as asas ali dizendo, fala do namoro. Mas eu quero falar para vocês, santifique o seu namoro. Depois de 5 anos tendo relações sexuais com a minha namorada, nos convertemos em 1996 e tomamos uma decisão diante do Senhor. Não somos virgens, mas podemos ser castos aos olhos de Deus. E a partir daquele momento, nós consagramos o nosso namoro e criamos uma frase para jovens: namoro consagrado, casamento abençoado. Repita comigo: namoro consagrado, casamento abençoado. Passa. Eu estava então, fui ordenado pastor batista no ano de 2002. Eu tinha 30 anos, da idade de Cristo, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é: Senhor, fui ordenado na idade de Cristo, será que eu vou morrer com 33? E aí, fomos assumir uma comunidade bem pequenininha, na beira-mar em João Pessoa, chamada Primeira Igreja Batista do Bessamar. Esse é o nome da igreja. Uma igreja plantada pela Primeira Igreja Batista de João Pessoa, pastor Estevão. E com a minha participação no grupo de plantadores, eu participava, eu pregava nessa igreja, que era uma congregação, tornou-se igreja. Me chamaram a assumir e tive o primeiro desafio, uma mãe batendo na porta dizendo que o filho estava vendendo tudo para comprar crack. Eu disse: minha senhora, é o seguinte, quando eu não conhecia Jesus, eu fumava maconha, eu não sei nem o que é crack. O que é crack? Aí eu fui entender. O crack estava começando a subir para o Nordeste. Comecei a entender. E aí, fomos lá e resolvemos, nesse primeiro momento, criar uma casa de recuperação. Aí fomos atrás de um terreno para construir a casa de recuperação da igreja. Deus nos direcionou a comprar uma área de 150 hectares. É tipo assim, 30 vilas germânicas, ou 35 vilas germânicas. A terra, a área que nós compramos, na saída de João Pessoa, BR-101, ligação de João Pessoa a Recife. Mas para resumir a história, que eu creio no sacerdócio universal, que é o terceiro ponto. O primeiro é que o projeto de Deus é todo abrangente. Segundo, que Ele está restaurando todas as coisas, e restaurar é pôr em ordem, é reordenar. E terceiro, que nós temos que seguir o cabeça como sacerdotes do corpo de Cristo, como igreja. E aí eu disse: Senhor, como é que eu vou ser procurador e começar e comprar uma área dessa e começar isso? Aí quando foi em 2004, a gente adquiriu isso. Quando foi em 2005, eu digo: Senhor, eu tenho que deixar de ser procurador, porque as coisas estão crescendo, muita gente batizando, começamos os projetos sociais, aí fomos para a rua, fomos para o hospital,
com um sorriso aberto, fomos para presídio, fomos para o sertão, fomos escavar poço no sertão do Nordeste, fomos nos envolver com educação. Eu digo, meu Deus, a igreja arrecadava 11 mil reais, e tinha 100 e poucas pessoas, e ela começou a crescer, e a gente teve que sair do lugar que estava, fomos para escolas, quadra de escola, shopping center, e sem um lugar para nos movimentar, para ser, sem um lugar para que pudéssemos dizer, isso aqui lugar é nosso. Mas aí começaram a vir voluntários de todas as áreas da cidade, até gente que não era da igreja, dizendo, olha, eu sou advogado, eu posso ajudar nesse projeto aqui, beleza, aí no processo se convertia. Eu posso ajudar nesse processo aqui, eu posso ajudar com artes. Gravamos o primeiro álbum gospel, evangélico. Na verdade, nós gravamos o primeiro DVD da Paraíba, da história. O segundo foi o de Sivuca. Botamos a cara para frente, era gente querendo vir, e todo mundo ali dizendo, eu quero participar disso, eu quero ir para onde Jesus está. Se Jesus está na favela, eu quero estar na favela. Se está no presídio, eu quero estar no presídio. Se ele está na sala de aula, eu quero estar na sala de aula. Se ele está dentro da igreja ali, fazendo alguma obra mais eclesiástica, eu quero estar lá. Mas o cabeça está em missão, porque ele não está restaurando algumas coisas, ele está restaurando. Estão aprendendo. Agora tudo começa com o coração, a conversão de almas, plantação de igrejas. E aí a gente começou, apareceu um empresário e disse assim, pastor, eu sei que vocês não têm dinheiro, e eu quero construir um lugar para vocês ficarem, e para vocês terem a sede da igreja e da Fundação Cidade Viva. Então eu quero mostrar um pouquinho do que foi acontecendo no tempo, para vocês apenas visualizarem, porque às vezes a gente vem e fala e ninguém tem uma visão. Vamos lá, eu quero mostrar algumas coisas. O que veio aí? Apareceu. Vamos lá. Está repreendido todo espírito de travamento de HD, de computador no último dia da conferência. Isso é para mostrar que até as máquinas cansam, e precisam descansar. Vamos lá. Então, deixa eu falar da caneca. Me perguntaram se eu queria a preta com símbolo laranja ou a laranja com símbolo preto. Meu irmão, acaba com uma caneca dessa, ele é visualizado em qualquer lugar da face da terra. Ele pode estar no meio do centro, lá na China. Ele com a caneca na mão, ele se identifica, não, irmão? Dessa cor, lá vem o caba da caneca laranja. Eu estou pegando esse exemplo para dizer o seguinte, foi para isso que Jesus fez a igreja. De ser uma cidade edificada sobre o monte, para que todos vejam. Todos, não só os crentes. Para que a sociedade admire. Vou fazer uma pergunta, aqui é para os pastores, não me leve a mal, irmãos. A gente está falando de igual para igual. Se as nossas igrejas hoje fossem fechadas, que falta nós faríamos ao bairro, a não ser aos membros da nossa própria comunidade? Pense sobre isso e se pergunte, Senhor, a minha igreja é para os membros dela ou é uma agência missionária do reino de Deus onde ela está plantada? Alguma esperança? Do mesmo modo, Jesus disse que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador. Vocês estão vendo a caneca? Mas a caneca está aqui. O ente caneca está aqui. Você não está vendo, ela existe. Não é de se negar que a igreja brasileira existe. Ela tem crescido, ela tem expandido. A questão que tem muita gente achando que esse movimento de colocar aqui significa tomada de poder. Jesus não escolheu a igreja para tomar o poder. E muita gente embarcou nessa irracionalidade.
Jesus escolheu a igreja para brilhar nas trevas, em qualquer lugar que ela esteja, como serva, com uma toalha numa mão e uma bacia na outra. Na verdade, em grandes momentos da história que a igreja foi muito mal, foi quando ela quis tomar o poder. Nós precisamos brilhar nas trevas. Vocês poderiam orar para eu mostrar essa foto? Tem umas coisas ali que vocês precisam ver. Vamos orar? Vai sair? Vamos orar por isso, gente. Porque eu sei que vai ter inspiração de alguém. Eu sei que talvez alguém aqui vai dizer assim: poxa, eu não sou pastor. Ou eu não estou 100% na igreja, mas eu posso ser esse sacerdote ligado ao cabeça, sinalizando o reino de Deus no meu trabalho, na escola, na política, se há alguns políticos aqui. Então vamos orar. Senhor, certamente a Tua palavra já nos inspirou nessa manhã a nos fazer entender que a tarefa é de todos, que o Teu projeto de restauração é todo abrangente, mas ao mesmo tempo, Senhor, que o Teu projeto é de restauração reconciliatória ou reordenadora. Na verdade, o Senhor quer trazer a ordem do reino para todas as esferas das nossas vidas. E como a Tua obra é todo abrangente, como o Senhor está reordenando o caos, e ao mesmo tempo nos mostra que Tu és o cabeça, o líder desse processo, e que nós, a igreja, somos o corpo, não um corpo que acopla e desacopla para os momentos de culto, ou os momentos devocionais, ou como alguns chamam, os momentos sacros. Nós somos o Teu corpo em todo tempo, em todo lugar, em todos os momentos, em todas as esferas. A fé que em nós foi depositada nos dá todo o poder que nós precisamos para brilhar em qualquer estação e em qualquer área da vida. Senhor Deus, aqui está uma nova geração, a geração que vai tomar o meu lugar, o lugar do Guilherme, o lugar do Davi, do pastor Alex, do pastor Samuel, uma nova geração. E que ela venha forte, que ela venha santa, que ela venha reluzente, mas que ela venha também preparada com todas as ferramentas que ela precisa para ser luz nesse mundo. Precisamos, Pai, de homens e mulheres de Deus, na ciência, na tecnologia, nas artes, não com o desejo de domínio e de poder e de governar sobre os outros. Tu nos ensinastes que no Teu reino é o menor que vai ser maior. E que aquele que quer ser grande, que sirva, que entre na tarefa da reordenação do caos, não como agentes da transformação, mas como participantes dela, sendo Tu mesmo o agente máximo dessa transformação. E nós, os que temos a bênção e a dádiva e a alegria de participar nela. Talvez eu não consiga, Senhor, passar o que tem aqui, para trazer inspiração, especialmente aos que são vocacionados em outras áreas da vida. Mas eu já te peço, antes de mais nada, abençoa essa geração. Enche essa geração do poder do Teu Espírito. A faz arrepender-se dos seus pecados. A colocar panos de saco e cinzas. Porque o avivamento da Tua igreja
não é um movimento frenético de sons. O avivamento genuíno começa quando nós reconhecemos o quão distantes estamos do projeto do cabeça. Nós não queremos acoplar e desacoplar de Ti, Senhor, apenas aos domingos ou nos eventos da igreja. Na verdade, nós nem conseguiríamos. Na verdade, o Senhor nunca se desacoplou de nós. Nós é que não percebemos que na escola, no trabalho, na frente de uma tela de computador, ou em qualquer área da nossa vida, ali estamos, não apenas como cidadãos do Brasil, mas especialmente como cidadãos do reino de Deus. E eu te peço que daqui sejam levantados missionários urbanos, que não necessariamente vão, Senhor, para a África ou para algum lugar, que haja esses também. Mas eu quero, Senhor, te pedir, não declarar, não determinar, porque não somos nada. Mas eu quero pedir, Senhor, que a Jumap viva os seus melhores anos nas décadas que virão. E que haja muita conversão e muita transformação. Em nome de Jesus. Bem, irmãos, o cara construiu um centro de convenções para nós, a gente sem dinheiro. Centro de convenções Cidade Viva é onde eu prego com mais frequência na nossa igreja. São 3 cultos dominicais. Sou expositor da palavra, não brinco com as escrituras. Quero dizer que o mundo quer sim ouvir a palavra de Deus como ela é, precisa ouvir. E aqui nós também temos apresentações, diplomação de políticos acontece aí nesse lugar. Nós cedemos para o TRE, tudo mais. Mas, próxima. Aliás, eu já estou aqui, né? Estou aqui. Vamos lá, é bom que eu vou rápido aqui. Aqui é mais uma foto do nosso centro de convenções em João Pessoa. Esse foi o espetáculo de Páscoa, visto por 10 mil pessoas na cidade em 8 apresentações. Aqui foi a gravação do nosso álbum Cidade Viva Music. Quem tem Spotify, Cidade Viva Music, e ouçam a música Tu És o Cristo. Ela transformou-se em uma música de muita expansão no Brasil inteiro. Isso aqui é o quarteirão que foi construído na frente escola, lá atrás do centro de convenções. Aqui são alguns funcionamentos da Escola Internacional Cidade Viva. Temos 800 alunos, já somos 2º lugar no Enem. Nossa faculdade é a faculdade de Direito e de Teologia. Estamos começando agora uma especialização em liderança, EAD para o Brasil inteiro. Já temos a maior especialização em educação cristã clássica do Brasil. Treinamos pais, homeschooling de todo o Brasil e fora do Brasil. Aqui são alguns outros campos da igreja, Zona Sul, Campina Grande. Aqui é o maior campus rural que nós temos no Nordeste. Começou com um poço de água. Um construtor cavou um poço de água num lugar que não tinha água, comprou uma casa lá, colocou 2 torneiras para estrada carroçal. As pessoas pegavam água e começaram a ver o amor de Deus simplesmente através do copo d'água. E se transformou hoje em uma igreja que tem um sistema de transporte para pegar as pessoas nos sítios, porque não existe transporte público nem privado. São assentamentos. E do lado direito é a nossa igreja no bairro também mais rico de João Pessoa. Então, desse lado, numa área muito pobre, desse lado, numa área muito rica, porque a igreja de Jesus não é para rico nem para pobre, é para toda a cidade. Então, eles estão esperando por você nas favelas de Blumenau. É aqui a terra, os 150 hectares. 1,5 milhão de metros quadrados. Aqui estamos construindo uma cidade, no sentido simbólico da palavra, com bairros voltados à atenção em tudo que você imaginar que interessa a restauração de Jesus. Para arte, faculdade de medicina vai ser aí, transferiremos a faculdade lá da praia para aí. E aqui algumas coisas que já foram, aqui será o nosso centro universitário lá, que começa a ser construído ano que vem. Aí a gente transfere lá do centro de convenções para cá, para essa terra. Ali são os blocos. E aí nós começamos como igreja contemporânea.
Mas entendemos que Deus também não está preocupado em ser contemporâneo ou ser tradicional. Ele quer que a igreja esteja em missão. E aí nós resolvemos construir uma capela nos modelos da nossa denominação. Uma capela para 700 pessoas. E lá está ela, lá ao fundo, a Vila da Paz, onde nós temos um projeto educacional com a mesma qualidade da Escola Internacional Cidade Viva, para crianças carentes, os mesmos professores, só que tudo de graça. E nosso sonho, hoje temos 800 alunos, e a partir de 2027 nós queremos ter 1000 alunos das áreas vulneráveis de João Pessoa e zona metropolitana. E esse casarão no centro é o centro administrativo do bairro central da Cidade Viva. Aqui abaixo um coreto. Aqui é um encontro que nós temos para líderes, chamado Cidade Viva Experience, que a gente reúne líderes de todo o Brasil. É gratuito, nós damos hospedagem, alimentação, alojamento, treinamento, material, você só paga a passagem. São poucas vagas por ano, mas eu terei muita alegria, né, em ter alguém da Jumap lá. E a gente só abre vaga para a Jumap se tiver jovem. Também, né? Tem que ir os velhos jovens. Aqui é a nossa última turma de batismo. Do meio de 21 a 22, nós batizamos cerca de 400 pessoas, em várias turmas, e acabou. Bem, eu só quero dizer uma coisa para você: se mexa, se mova, para de ser peão. Atividades frenéticas dentro da igreja. Organiza, troca o ar-condicionado, cadeira melhor, e todo mundo ali rodando. Pinta a igreja, é verde, é azul, briga. Vamos para a missão, porque o cabeça está preocupado e se importando com todas as coisas, e vocês também vão se importar. Que o Senhor nos abençoe, e meu pedido de perdão. Fui convidado já 3 vezes para essa conferência e não pude vir, porque eu estava muito atordoado com questões governamentais. Mas eu louvo a Deus por estar aqui hoje, rever os meus amigos preletores e conhecer essa junta e conhecer essa convenção tão pujante. E eu espero um dia, quem sabe, a gente se encontrar, ou quem sabe vocês fazerem, a gente fazer, que tal, pastor Alex, a gente fazer uma junção, fazer um intercâmbio da Jumap com a Cidade Viva. Fica a dica, aí vocês vão para lá, tá? Que Deus abençoe! Como eu tive que me... Para! Eu perdi 10 minutos com o negócio travado ali. Vocês vão me dar 2 minutos. 2. Eu vou só tirar uma foto. É só uma foto. Com todo mundo. Vamos, gente, vamos tirar uma foto aqui. Levanta a mão. Fica de pé, levanta a mão que eu vou fazer uma selfie. Na verdade, eu vou fazer um filme e você com a mão levantada. E você vai dizer assim: eu quero estar em toda a missão de Deus, tá certo? Quando eu disser já, aí todo mundo: eu quero estar em toda a missão de Deus. Já! Eu quero estar em toda a missão de Deus. Aplaudo cabeça! Meu Instagram, Sérgio Queiroz Oficial, e o da igreja Cidade Viva, Sérgio Queiroz Oficial. Um abraço, tchau. Passei 10 minutos. E estou indo com a minha